Vamos então agora ao Rio Grande do Sul. Antes, dá uma olhadinha nisso que eu já venho entrando aqui com ela ao vivo. Olha só. Stephanie, já está aí? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Bispo, tudo bem? Quer dizer que essa aí era você, né? Sim, senhor. Fala pra gente a sua história. Você é da onde? Porto Alegre mesmo, Stephanie? Sou de Porto Alegre. Nasci em Porto Alegre e atualmente moro em Canoa. Que terra boa, né? Que terra boa. Fiquei bem pouquinho tempo, mas deu para se apaixonar, né? Como eu disse, toda vez que tem um gaúcho aqui, eu canto um pouquinho, né? Eu sou do Sul, é só olhar para ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul, é só olhar e ver. Isso aí eu não esqueci, não. Stephanie, fala pra gente a sua história aí. Como é que era a Stephanie antes? Essa Stephanie que a gente viu aí no vídeo. Então, Bispo, a minha família chegou bem cedo na igreja, quando eu era bem pequena. Quando eu era mais perto dos 10 anos de idade, a minha mãe se afastou. Na minha adolescência, eu tive a oportunidade de voltar para a igreja. Fui algumas vezes na Força Jovem, mas na época eu queria aproveitar a vida. Eu achava que se eu me entregasse para Deus, eu não ia poder namorar, não ia poder curtir, sair para festa. Então eu rejeitei, eu quis ir para o mundo. E ali a minha vida seguiu por mais um tempo, tudo bem. Entrei na faculdade que eu escolhi, que eu sempre sonhei fazer, tinha um bom trabalho, ganhava bem, saía para festa de segunda a segunda, vivia cercada de amigos, várias fotos nas redes sociais, várias curtidas, mas eu escondia uma coisa de todo mundo. Eu escondia uma tristeza muito grande dentro de mim que eu não sabia preencher de nenhuma forma. Eu comecei a ter depressão, eu tinha uma mágoa muito grande do meu pai, me sentia rejeitada. Passei por vários relacionamentos que não deram certo e isso só contribuía cada vez mais com a minha depressão, até que eu cheguei ao ponto de começar a me automutilar e ter pensamentos de suicídio. Nessa fase, eu voltei a frequentar a igreja, mas eu não via saída para mim. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, eu não conseguia aceitar o que estava acontecendo comigo e, ao contrário do que algumas pessoas dizem que quem tem depressão quer chamar atenção, eu não contava para ninguém. Até hoje, algumas pessoas que me conheceram antes e descobrem que eu tive depressão, elas não acreditam, porque eu vivia uma vida de aparência. Se alguém entrasse nas minhas redes sociais, jamais ia pensar nisso. Se alguém visse a minha vida, jamais ia pensar que eu tinha um motivo para isso. Mas ninguém sabia o que se passava dentro de mim. E foi ali seguiu uma vida de sofrimento até eu encontrar Deus. Num dia que eu recebi o convite do meu irmão de ir na Força Jovem, eu já ia nas reuniões no salão da igreja, porém eu não aceitava ir na Força Jovem porque eu achava, a Força Jovem não é para mim, não vai ter nada lá de bom. Eu ficava pensando assim. Até que eu aceitei esse convite. No dia que eu cheguei, o pastor estava falando sobre o projeto Help, ele estava apresentando o projeto falou que o projeto foi lançado na FJU. E ali o pastor falou tudo o que estava acontecendo comigo, né? O pastor usado por Deus falou tudo que estava acontecendo comigo. E na hora da oração ele chamou na frente do altar quem se automutilava, quem tinha depressão, e ali eu fui. Por muitas vezes eu fui até a frente do altar, eu pedi mais uma chance para Deus, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia, quando eu cheguei ali na frente do altar, eu peguei e falei, eu lembrei de uma vez que eu tinha ouvido o Bispo Macedo falar, se você não quer a sua vida, entrega ela para Deus, o que você tem a perder, né? Então eu fui ali e falei, meu Deus, eu não quero mais a minha vida. E eu entrego ela para o Senhor. Eu só quero saber o que é ser feliz de novo, porque eu não sei mais o que é ser feliz. Eu simplesmente não conseguia pensar o que era felicidade, nem nos meus melhores momentos, nem no dia que
eu saía pra festa, que eu tava na balada, eu saía da festa, ia pro banheiro da balada chorar, eu chegava em casa, passava a noite toda chorando, me cortava, e nada conseguia me trazer alguma felicidade, nem faculdade, nem namorado, nem família. Quando eu tava com a minha família, eu queria estar longe, quando eu tava com os meus amigos, eu queria estar perto da minha família, e nada adiantava. E naquele dia, eu costumo falar que eu pedi para Deus, meu Deus, eu quero saber o que é ser feliz de novo. Deus não me deu o que eu queria, não me deu o que eu queria. Steph, só um minutinho. Antes de você falar da transformação, você mencionou aí algumas coisas, né? Você está indo muito rápido, né? Já está quase aí no batismo com o Espírito Santo. Você mencionou mágoas do seu pai. Por quê? Qual a razão dessas mágoas? Os meus pais, eles se separaram quando eu era muito nova, e na época da separação meu pai não aceitou. E no início ele dizia muito que eu e meu irmão não éramos mais filhos dele, devido à separação. Ah, eu não tenho mais, não tenho mais ela, né? Vocês não são mais meus filhos. Só que comigo era um pouco pior. Eu sentia muita rejeição dele. Ele tinha um jeito mais bruto, talvez por eu ser menina, eu me sentia mais rejeitada. E com isso eu cresci sentindo essa rejeição do meu pai. A gente cresceu muito distante, até eu conhecer a Deus, até eu me converter, eu não falava pro meu pai que eu amava ele. A gente não podia passar mais de 5 minutos, literalmente não podia passar mais de 5 minutos no mesmo ambiente que a gente brigava. E eram brigas feias, eu desrespeitava ele me desrespeitava. E isso eu fui criando um ódio por mim mesma, porque eu achava que ele não gostava de mim por culpa minha. E isso refletiu em todas as outras áreas da minha vida. Se um relacionamento não dava certo, eu me culpava, porque eu achava que eu fiz alguma coisa para aquilo ali acontecer. Se eu brigava com meu irmão, com a minha mãe, eu me culpava. E um dos motivos de eu me cortar era esse ódio que eu sentia por mim. Eu queria me punir pelo que estava acontecendo na minha vida. Quando você fala de se cortar, onde você aprendeu a se cortar? Como é que foi isso? Como é que o primeiro corte? Você lembra do primeiro corte? Você aprendeu com alguém? Você viu em algum lugar? O que te levou a fazer isso? Eu ouvia falar sobre pessoas que tinham depressão, que se cortavam. Eu já estava com depressão, mas eu não tinha percebido ainda. Eu já ficava longe da minha família, isolada no quarto. Quando eu saía para festas, eu não ficava feliz, eu só ficava feliz quando eu bebia. Mas o primeiro corte foi quando eu briguei com a minha mãe, porque até então o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi bom, ela sempre me apoiou, ela sempre foi a minha melhor amiga. E num dia que a gente acabou brigando, eu fui pro meu quarto, fiquei muito triste, e foi o dia que eu comecei a me cortar, eu fiz o primeiro corte. E eu sempre pensava assim, vinha um pensamento, se corta, isso vai aliviar a tua dor, isso vai ser bom. E eu dizia, não, se cortar, eu sou inteligente. Poxa vida, por que eu vou me cortar, fazer isso comigo, machucar o meu corpo, deixar o meu corpo feio, meus braços com cicatriz? Só que chegou o dia e eu fiz, e quando eu fiz eu pensei, nossa, como assim? Como é que eu tive coragem para fazer isso? E daí virou como se fosse um vício. Quando eu estava triste, eu precisava fazer isso. Quando eu estava com raiva de mim mesma, eu precisava me punir. Foi quando eu comecei a fazer os cortes. É porque, para quem não entende, como é que funciona isso, a automutilação, né? É importante explicar, porque quando a pessoa se corta, ela está tirando o foco de uma dor interna, uma dor emocional, para um outro tipo de dor. Então, por exemplo, você devia pensar no meu pai, rejeição, problema na vida sentimental, meus pais separados e tal. Quer dizer, aquilo doía na alma. A sua alma sentia aquela dor. Então, o que as pessoas fazem? Deixa eu tirar um pouco o foco disso. Aí, o corte na pele, naquele momento, na hora, tira a atenção da mente para o coração emocional e leva para a dor do corpo. É aquele velho exemplo que eu já dei, eu dou nas vigílias sempre, né?
Uma vez eu lembro que eu fui tomar banho, eu estava com uma dor no joelho, tinha feito exercício e tal. E aí quando eu entrei no banheiro, eu dei uma topada com o dedão na pedra lá. E na hora, machucou o dedo, começou a sangrar um pouquinho. Aí o que aconteceu? Na hora eu esqueci daquela dor do joelho. Imediatamente aquela dor desaparece. Porque todo o foco vai para a dor, foi para a dor no dedo. Então, aquilo ali estava doendo tanto que eu esqueci do joelho. Só que depois, a dor do dedo passou e aí a dor do joelho voltou. Quer dizer, ela não tinha sido resolvida. A gente apenas tirou a atenção da mente para uma dor e colocou na outra. Que é o que a pessoa faz quando ela se automutila. Alguns usam a automutilação, outros usam a droga, a bebida. Né? A pessoa está ali triste, desanimada, eu vou beber. Tem até acreditado, né? Eu vou beber para esquecer dos meus problemas. Só que os problemas não vão ser resolvidos quando você bebe. Pelo contrário, vão aumentar o problema com a bebida. E quando você estiver sóbrio, aquele problema que você tentou esquecer vai continuar lá e vai precisar. Então, o que o jovem faz? Muitas jovens fazem isso. E jovens, rapazes também, né? Então se corta, vai se cortando. Aquilo ali vai, como se diz, aliviando supostamente a dor da alma. Mas não resolve o problema. Você se cortava onde? No braço, nas pernas? Onde era, Stephanie? Eu me cortava no meu braço. Como eu tinha muita vergonha, porque eu cresci me sentindo muito madura, porque como meus pais se separaram cedo, eu sempre apoiei muito a minha mãe. Eu cuidava do meu irmão mais novo, ajudava a minha irmã mais velha, então eu achava que se as pessoas soubessem o que estava acontecendo comigo, elas iam ver uma fraqueza que eu não queria mostrar para ninguém. Então eu cortava em lugares que eu pudesse esconder. E de preferência, se eu conseguisse sempre cortar no mesmo lugar, um exemplo, eu fiz um corte, aí fiz em outro local. Aquele corte está começando a cicatrizar, vou lá naquele corte de novo, porque ficaria mais fácil eu esconder com maquiagem, com roupa de manga comprida, com um corativo. Então eu sempre procurava fazer no mesmo lugar. E eu queria só ressaltar também, Bispo, que o senhor falou sobre tentar preencher com bebida, com festa, e eu tentei tudo isso antes de começar a fazer os cortes. Eu tentei ser aceita pelas pessoas, tentei chamar a atenção nas minhas redes sociais, para agradar. Se alguém entrava na minha rede social e falava, não, mas tu é assim, né? E eu não gostava daquele comentário, eu ia lá, mudava todas as minhas fotos, mudava as minhas roupas para agradar as pessoas. E eu procurei em bebida, procurei na faculdade, porque eu pensava, não, quando eu começar a faculdade que eu escolhi, eu vou ser feliz, é isso que tá faltando, tá? Comecei a faculdade, não adiantou. Tá, quando eu namorar, eu vou ser feliz, é isso que tá faltando, tá? Comecei a namorar, não adiantou. Tá, mas se eu fizer isso, vai adiantar, se eu fizer aquilo, e nada adiantava. Até que eu cheguei ao ponto de me cortar, para esquecer aquela dor que eu não sabia como preencher, aquele vazio que eu não sabia como preencher de nenhum jeito. E quando a gente vê essas fotos suas aí, Stephanie, aparentemente parece que você era feliz, né? Vai passando as fotos, dá para passar as fotos aí? Ali, olha só, sorrindo, né? Tá sorrindo, aparentemente se divertindo, bebendo, que é o que os jovens normalmente querem, né? Eu quero beber, eu quero dançar, eu quero ter relação sexual, eu quero usar droga, eu sou livre, eu quero me divertir. Mas você fazia isso. E você não era feliz nessa época, não? Não, senhora, era tudo aparência. Até teve uns meses antes de eu me converter, teve um aniversário que o meu aniversário caiu no sábado. Eu recebi um convite para vir na Força Jovem e eu disse para a menina, não vou poder ir porque eu vou sair para comemorar o meu aniversário e eu já marquei com os meus amigos, então não posso ir na Força Jovem. E ela, mas você tem certeza? Porque não tem melhor coisa para te fazer do que comemorar teu aniversário com Deus. Vamos lá comigo, depois tu sai, depois tu vai para tua festa. Eu não tenho tempo, eu tenho que me arrumar. E nesse dia, Bispo, cada pessoa que desmarcava para ir no meu aniversário, eu fazia um corte no meu braço. Se alguém que eu convidei ligava, Stephanie, eu não vou poder ir, eu ia lá e fazia um corte
Porque eu achava, não, a pessoa não tá indo porque ela não gosta de mim, porque eu fiz alguma coisa errada, a culpa é minha, eu mereço isso, é sempre assim, eu não consigo agradar quem eu quero, eu não consigo o amor de quem eu quero, então eu ia lá e fazia um corte no meu braço. E depois, na hora do meu aniversário, me arrumei, maquiei meu braço, escondi do jeito que eu podia e fui pra festa e fingi do jeito que eu ia, vestir a minha máscara e ninguém percebia o que estava acontecendo comigo. Quer dizer, tudo isso e mesmo assim você não era feliz, né? O que te trouxe a felicidade então, Stephanie? Aí foi, eu já estava vindo na igreja, eu tinha desistido, eu disse para minha mãe, não, eu não vou mais ir, eu estava já umas 2 semanas em casa, porque eu larguei a faculdade por causa da depressão, eu não conseguia estudar, eu fui lá, tranquei a faculdade, eu saí do meu trabalho também, porque eu não conseguia mais lidar com as pessoas, eu queria só ficar em casa, e eu passava meus dias ali no sofá de casa, chorando, eu só parava de chorar quando estivesse perto do horário da minha mãe chegar, porque eu não queria também fazer ela sofrer, ela já sabia o que estava acontecendo comigo, mas o que eu pudesse esconder dela, eu escondia. Até que um dia o meu irmão já vinha na Força Jovem há algum tempo e ele me convidou para a reunião. E eu peguei e disse para ele, tá, eu vou. Aquele dia eu vou, mas não dei muita importância. Aí eu lembro que ele saiu mais cedo, porque ele ia evangelizar com a tribo, e ele queria que eu fosse comigo mais cedo, porque ele tava com medo de eu desistir. E eu peguei isso pra ele, não, eu não vou, tá muito cedo, eu vou mais tarde. Aí ele saiu e falou pra minha mãe, mãe, por favor, faz ela ir, porque hoje o pastor vai falar sobre o que ela tá passando. E ela precisa ir hoje. Aí a minha mãe, né, foi lá, conversou comigo, eu vou ir. Mas eu saí de casa assim, falando pra Deus, eu vou ir, mas eu nem sei por que eu tô indo. Aí eu lembro que eu cheguei na parada pra pegar o ônibus e o ônibus não vinha. Eu falava pra Deus, Deus, se eu for pra me atrasar, eu não vou, porque eu não gosto de chegar atrasada. Aí eu fui, vou chamar um Uber. Aí eu tentei chamar o Uber e o Uber não vinha. Deus, o senhor tem certeza que o senhor quer que eu vá? Até que eu consegui chegar e eu lembro que eu ainda liguei da parada pro meu irmão e falei, vem aqui me buscar na frente da porque se tu não entrar comigo, eu não vou entrar na igreja. E ele disse, mas falta 5 minutos para começar a reunião, eu não quero saber, se tu não vir buscar, eu não vou. Tô toda cheia de exigências, né? Precisando de ajuda. Aí eu cheguei na reunião e o pastor estava apresentando o projeto Help. E ali ele falou tudo que eu precisava ouvir, tudo que estava acontecendo comigo. Eu costumo dizer que nesse dia Deus preparou cada detalhe, desde o momento que eu acordei até o momento que eu fui dormir, porque foi o dia todo que ele cuidou de mim. E ali na hora que eu fui na frente do altar, que o pastor chamou para oração, quem queria entregar a vida para Jesus, foi a primeira vez que eu fui sincera. E apesar de ter ouvido falar de Deus por 20 anos e achar que eu conhecia Ele, na verdade eu não tinha ideia de quem Ele era. Mas aquele dia, sair de Deus foi como se Ele tivesse descido ali na minha frente, me abraçado e dito, Stephanie, eu tô contigo, tu nunca mais vai ficar sozinha, eu tô contigo. E eu saí dali com uma força para vencer aquilo ali que estava comigo. Eu saí diferente, eu não saí a mesma Stephanie, eu saí uma nova Stephanie, eu saí tendo a certeza que eu tinha Deus comigo e que não importava que nada na minha vida tivesse me preenchido aquele vazio, mas eu entendi que o que ia preencher aquele vazio era Ele, e eu estava tentando preencher com coisas materiais, sendo que só Ele podia preencher. Isso faz quanto tempo, Stephanie? Vai fazer 3 anos, bispo. E você já foi batizada com o Espírito Santo? Sim, senhor. Depois desse dia, eu decidi me batizar nas águas, que eu entendi que, na verdade, eu nunca tinha largado as coisas erradas, eu precisava me tornar uma nova criatura, eu precisava nascer das águas, e comecei a buscar o Espírito Santo. Isso foi em janeiro de 2018 que eu entrei na Força Jovem, e em 23 de março de 2018 eu recebi o Espírito Santo.
Fiz vários propósitos, corri atrás, busquei a Deus, busquei conhecer Ele, busquei me moldar, tirar todas as coisas que me afastavam dele, busquei aprender qual era a vontade dele e viver em obediência à vontade dele. Fiz tudo o que eu podia fazer, até que finalmente o dia chegou, depois de muita busca, muita mudança, uma verdadeira entrega, porque eu entreguei 100%, eu não coloquei, Deus, mas isso não dá, aquilo não dá para entregar, não, fui tu, o Senhor quer isso, eu vou entregar isso, eu vou fazer isso. Não me importei com mais nada, porque eu já tinha perdido tudo para depressão. Eu não ia perder nada entregando a minha vida para Deus. E eu tive consciência disso e fui de cabeça. Entreguei 100% e minha vida foi transformada. E hoje ele não tá só do meu lado cuidando de mim, ele tá dentro de mim, cuidando de cada detalhe e me auxiliando todos os dias da minha vida. Que legal. Parabéns, Stephanie. Hoje você é feliz de verdade, né? Que legal. Sim, senhora. Hoje eu não fingi nada. Para a galera gaúcha que está nos assistindo agora, que vive aí em Porto Alegre, se eles quiserem conhecer a Força Jovem aí em Porto Alegre, como que eles fazem? Qual o dia, o horário, o endereço? Aqui é na Avenida Júlio de Castilhos, número 607, no Centro Cultural da Força Jovem, que fica na rua de trás da Catedral. É todo sábado às 16 horas. E eu convido todos vocês a estarem conosco, não importa o que você está passando na sua vida hoje, com certeza Deus pode te ajudar, pode te transformar assim como Ele fez na minha vida. E aqui você vai encontrar uma família, amigos e tudo que você precisa para ser feliz de verdade. E eu convido você a estar já nesse sábado aqui conosco. Obrigado. Tem mais fotos dela aí de hoje ou só essa daí? De agora? Tem mais fotos? Porque eu só estava vendo foto dela aí bebendo, fumando e tal, quer dizer, olha aí, olha a Stephanie, essas fotos são melhores, né? Quer dizer, aí você está feliz de verdade, né? Feliz de verdade. Tá bom, Stephanie, obrigado pela participação, tá? Um abraço para você, para todos aí, manda um abraço para o pastor Leandro também, para a esposa dele, para toda a galera gaúcha, tá bom?